A queda da Naughty Dog, Lo-Fi Low. Já deixei o like aqui, o cara é brabo, vamos O assistir. Druckmann é mala, mano. Ele O tem Druckmann é um essa cara fama. forgado. Você vai... Ah lá. Não, vou lá, Coração. Deu dó, ele foi mó feliz, cara. Ele chegou lá, começou a trocar uma ideia e tal. Quando ele começou a falar, o Druckmann abaixou assim, ele pôs as mãos assim. Sabe quando, tipo, você está falando comigo, mortal? Ai, sério? Juro. Muito seco. Edição muito boa, seco, hein? assim. E ele tentando, e o Fênix, coitado, sabe? Tentando puxar. Tentando E desenvolver. e tal. E aí no final ele falou, vamos tirar uma foto. E ele fez assim. Mas sim, tudo bem, não quer escolha do cara. Um homem que destruiu uma empresa. A Naughty Dog nasceu em 1984. Caraca, velho. Ah, o Crash. Amigos de infância, Jason Rubin e Andy Gavin. Hoje, Rubin é vice-presidente da Metaverso, na Meta, a dona do Facebook. Que louco. E o Gavin, bom, ele vive de criar receita gourmet. Ele tá aproveitando a vida. Lá atrás, eles fizeram Way of the Warrior, uma cópia bizonha de Mortal Kombat, mas Opa. que chamou bastante atenção da Universal. E foi assim que veio Crash Bandicoot, financiado pela Sensacional. própria Universal, feito pela Naughty Dog, publicado pela Sony, o que significava que eram 3 cabeças, 3 vontades em um único projeto. Legal. Então aquela relação só piorava a cada ano. E quando a Não. Universal virou a Vivendi e levou o Crash embora, a Naughty Dog e a Sony ficaram chupando o dedo. E aí a Sony, um tempo depois, decidiu comprar a Naughty Dog. E foi uma decisão certeira. E aí veio Jack and Dexter. Funcionou, mas não como Crash. Porém Não, deu não. certo. E pulando pra 2004, quando saiu o terceiro título dessa franquia, meio que os cartoons começaram a cansar. E com a nova geração, o foco passou a ser o realismo. Então a Naughty Dog começou a testar outras coisas. Queria algo mais sério, mais maduro, mas sem perder aquela alma tropical de aventura que os outros jogos da empresa tinham. E aí nasceu Uncharted. E olha que louco, pra convencer a Sony foi feita uma demo exclusiva, mostrando aquela Ah, que clássica legal. mecânica de se pendurar e atirar ao mesmo tempo, que pra época era absurdo e só mostrava do que a Naughty Dog era capaz. Pouco antes, em 2005, Neil Druckmann entrou na empresa. Começou em Jack 3. Depois de insistir bastante, o seu superior moveu ele pra área de design e escrita, e foi nessa área que ele trabalhou em Uncharted 1. E como você deve imaginar, aos poucos ele foi crescendo. O Neil Druckmann é um bom escritor, mas escrever bem é diferente de tudo que ele escreve é bom. Tá. Não, são coisas faz diferentes. sentido. Com Uncharted, a Naughty Dog deslanchou, e aí veio o divisor de águas, The Last of Us. O sucesso foi tão grande que quando anunciaram a parte 2, a reação foi essa aqui. Cê é louco. E eu nem joguei o The Last of Us 2 ainda, hein? Só joguei um é excepcional. Ah, eu tô animado pra jogar o 2. Ah, enfim, só um comentário. Mas aí começou o problema. Oxi. Ah, mas é por conta daquela parada, né? Eu não vou falar, mas provavelmente todo mundo já sabe. Em 2013, o roteiro era escrito por Neil Druckmann, ou ao menos é o que as pessoas acham. Bruce Straley, o diretor de The Last of Us, teve tanta influência quanto o próprio Neil Druckmann. É que o Neil Druckmann acabou caindo na boca da galera, né? Acabou... Ah, ele que realmente escreveu e tal. Todo mundo fala que é ele, né? Mas às vezes não. Principalmente envolvendo essa narrativa. Quem sentou pra escrever os diálogos Ah lá. e coisas mais específicas, sim, foi o Neil Druckmann. Mas quem ajudou a idealizar a narrativa e os arcos, plots, capítulos e personalidades foi o Foi o Bruce Bruce. Straley, ignorado pela maioria dos fãs. Já que os que de fato conhecem a autoria de Bruce, não apenas como diretor, mas como Inclusive eu descobri agora, tá? Isso. Eu achava que era o Neil Druckmann também. Pra você ver como é que tá na boca do povo. o co-criador da história de The Last of Us, sabe que o mesmo aconteceu com Uncharted 4. E olha, isso nessa indústria infelizmente acaba sendo comum. Nem Foda. sempre os créditos na história são devidamente colocados. Em GTA V rolou uma treta absurda envolvendo Dan Houser e Leslie Benzies justamente por isso. Porém o Bruce, nesse caso, disse que nunca se importou diretamente com isso, porque ele não tem esse ego, já estava colocado como diretor, beleza, então não tinha tanto problema assim. Mano, Mas de se fato estiver me dando dinheiro, pode falar o que você quiser. ele teve uma grande influência na narrativa também. E por que eu tô colocando isso? Porque Bruce é muito importante aqui. Vale lembrar que em The Last of Us 2, o Bruce não tava lá. E acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? E sabe Entendi. aquele médico super importante que é a causa de tudo que acontece em The Last of Us 2? Bom, o próprio rosto desse médico, desse doutor, é o rosto do Bruce. Sabe por quê? Porque não Olha. havia nenhuma pretensão com Não é possível. relação a esse personagem, além daquela participação no final do primeiro jogo. Não tinha nome, não tinha modelo, não tinha background, não tinha fala praticamente, e ele serviria só pra causar esse impacto na consciência do jogador. Mas Tá. calma, pera aí, em The Last of Us 2 ele é uma estrela, é por causa dele que tudo acontece, inclusive. Deve ser. Se o Neil Druckmann escreveu, tá escrito, né? E esse é o grande problema. Por isso que essa sequência, pra mim, se tornou um grande erro. Eita. Aí quando eu falo que ele era um NPC, as pessoas me xingam, mas Mas, pô, é verdade, velho. É o NPC mais famoso dos videogames. Por causa dele, a gente teve um jogo novo. Que eu não joguei pra falar se é bom ou se é ruim. Mas, pô,
Polêmicos. É só um fato, tá? Depois de 2016, o Bruce saiu. Pouco antes, em 2014, a Amy Hennigan também saiu. E ela simplesmente tinha escrito Uncharted 1, 2 e 3. E aí sobrou quem? O Neil Druckmann. Que maravilha, era o que a gente precisava. E com ele no comando... Caraca, o cara é hater do Neil Druckmann. As coisas mudaram, mas não diria que foi de uma forma muito boa. De novo, ele escreve muito bem, mas não significa que o que ele escreve seja bom, né? Tem coisas boas, tem, mas nem sempre. E aqui não é nem sobre militância, é sobre ego. É um cara complicado de lidar. E quando Uncharted 4 explodiu, sendo um sucesso absoluto... Esse jogo é sensacional, hein, rapaziada? Nossa, tanto o gameplay, a narrativa é muito boa também. Tamo junto, Neil Druckmann. Mas, cara, graficamente esse jogo me impressiona, velho. Eu lembro de quando lançou esse jogo, eu não tinha videogame. Joguei na casa de um cunhado do meu tio, tá ligado? Eu fiquei, meu Deus, que jogo absurdo. Joguei recentemente e é um absurdo ainda. É louco isso. O Druckmann olhou pra Sony e disse, viram, eu sei o que eu tô fazendo. E a partir daí eles deram carta branca e pouco tempo depois, bom, o cara era co-presidente da empresa. Que loucura. Uncharted 4 tinha algumas coisas estranhas, como a Super Nadine, que bateu no Drake como se ele não fosse Isso achei estranho. nada, dava muita lição de moral, sabia de tudo, era quase como um ser supremo, e ainda ganhou um jogo solo depois. Ah, o jogo é dela. Mas assim, Eu não conheço, mas eu sei que tem esse jogo. era algo até que aceitável, beleza, Putz, eu acho que eu já entendi, Neil Druckmann. Eu acho que eu não gosto de você não, hein? e tal, só que aí veio a bomba, The Last of Us, parte 2. E aqui eu vou dedicar um tempo especial. Calma aí, tem Porque criança em merece. casa. Foi nesse momento que o Neil Druckmann bateu um recorde, destruiu uma franquia milionária já na segunda sequência. Interessante. Ali ficou claro que ele queria fazer, usar IPs e orçamento da Naughty Dog pra expor única e exclusivamente a visão de mundo dele. Que, Eita. desculpa, Neil Druckmann, ninguém tá interessado. Quando lançou a parte 2, eu curti, tá? Porque era The Last of Us, porque a Ellie era foda, porque era muito bonito e tecnicamente inacreditável. Mas aí passou o hype e eu vi os problemas. Como o simples fato de que a história da Abby é uma utopia incoerente do início ao fim. É um delírio. A Abby nasceu quando o mundo já havia sido destruído. Mas como ela era parte dos vagalumes, sempre foi protegida. Enquanto a Ellie, com seus 14 anos, matou pra salvar o Joel. A única pessoa que ela mal conhecia, mas dependia pra sobreviver. E depois, mesmo sem o Joel, ela não só se cuidou sozinha, como salvou o próprio Joel. Caçando, cuidando de ferimentos e lidando com ameaças em volta. Bizarro, e a né, Abby mano? não passou nem metade disso. As crianças que nasceram após o apocalipse ter começado conviviam com a morte, era quase que parte do cotidiano delas. E a real é que todos lá já perderam alguém, inclusive a Ellie. Todo mundo perdeu alguém. É um apocalipse. E o pai da Abby fazia parte de uma milícia terrorista E... Ah, cara, eu concordo com esse cara, mano. chamados vagalumes. E assim como ele, ela ou qualquer um, também poderia acabar morrendo. O esperado era morrer. O normal era você acabar morrendo. E depois que as pessoas morriam, assim como é em The Walking Dead, você precisava seguir em frente. Ótimo exemplo, The Walking Dead, cara. O The Walking Dead... Tem a parada de vingança também, né? Mas não é muito parecido com isso, sabe? Bom, é porque o pessoal acaba juntando muito, né? Porque é meio que zumbi, né? Ah, é infectado, mas... Tipo, no... Raiz da parada mesmo é zumbi, infectado e tal. Não tem o que fazer, porque o teu estômago tá roncando, tem pessoas no grupo com você não tá sozinho, e não tem espaço pra luto e muito loucura. menos vingança. O Joel, quando perdeu a Tess, ele seguiu em frente, não tem o que fazer. Então quando o pai dela se põe na frente do Joel e ameaça ele, só ele seguir em morre. frente, Assim cara. como ele poderia se colocar na frente de um clicker pra evitar a morte da Abby E e morrer. acabar morrendo, ele poderia entrar na frente de uma milícia rival dos vagalumes e acabar sendo torturado, sequestrado, enfim. Assim como ele poderia ter matado o Joel, caso o Joel fosse mais inexperiente, pra conseguir seguir a operação. Então assim, morrer ali naquele mundo era a coisa mais esperada. Era um mundo É fudido, normal, né, pós-apocalíptico. Ou seja, o peso que foi colocado em cima da morte desse médico é extremamente forçado. Extremamente forçado. Muito bem pontuado, Lovarlo. Ah, mas ele era o único capaz de criar cura. Mano, mas aí pode nascer pessoas inteligentes o suficiente para isso. Pode demorar anos e anos. O universo foi criado ali para isso, tá ligado? Eu acho que nem precisa de cura, entendeu? Isso pensando no universo no geral, mas tipo, lá, vai ter alguma cura. Com certeza vai ter gente procurando a cura e às vezes, tipo, é até bom não ter a cura pra todo mundo. Depois de passar muito tempo nesse mundo, se junta, vamos tentar criar a cura e tal, tá ligado? Eu acho que daria pra ir pra outro lado da história. Calma, eu vou chegar lá. Se você analisar o contexto daquele mundo, você vai ver que, o cara fez uma merda, matou o médico ali que poderia ter achado a cura, mas é isso, pessoal. Não tem muito o que fazer. Se um dia a gente achar ele, a gente mata ele, mas, enfim, ele pode sair daqui, tomar um tiro, morrer e é isso. Porque assim como o Joel matou o pai da Abby... É porque, tipo, imagina... O
Caramba, chapei. Imagina, matou lá o cara, o Joel morreu porque foi salvar a Ellie, e aí, cadê? Tipo, segue a vida, tá ligado? Ele podia pegar a Ellie, andar ali 200 metros com o carro, ser abordado por um grupo de bandidos e morrer. E aí? A Abby ia ficar anos treinando, se preparando pra uma vingança. E ela ia perder a vida dela, mano. Realmente. Sendo que o Joe já tinha morrido há anos atrás, logo depois que o pai dela também morreu. Tipo, tá ligado? Você entende o que eu quero dizer? Poderia pegar o carro ali, tipo, pegou a Ellie, sei lá, aí a mulher lá, esqueci até o nome dela. Mas em vez dela morrer, ela matar o Joel, tá ligado? E, pô, acabar a história ali. E assim, como eu falei, né, a Abby, ela não teve nenhum contexto de ser essa guerreira. A vida dela foi uma vida comum dentro ali das proporções, né, daquele mundo, que como eu falei, é um mundo mortífero, mas ela era uma menina comum, com 17 anos, protegida ali pelo grupo e não precisava se preocupar com sobrevivência, com ser um soldado, uma guerreira. Isso nunca fez parte da vida dela. Então toda essa motivação que foi colocada na Abby em se transformar em um super soldado, esse crescimento corporal dela, esse hiperfoco em treino, em um Cadê a academia, hein? desenvolvimento de uma mulher super madura é extremamente forçado. Até porque em The Last of Us 2 ela tem 20 anos. E eu acho que uma menina de 20 anos passa muito longe do que foi representado ali. E eu aqui no... Cara, é verdade. Isso aí tomou bastante biotônico, bastante todinho. Pagou o tamanho do braço da mulher, velho. Vou entrar nem no mérito de quanto de testosterona uma mulher teria que usar pra chegar nesse nível e ainda manter uma dieta saudável em um mundo pós-apocalíptico. Olha, Tinha que comer zumbi pra caramba, hein? é foda, mano. E eu sei, eu tô sendo realista, mas The Last of Us, apesar Aqui, ó, essa mulher aqui, se essa mulher mata o Joe, muda completamente, tá ligado? da ficção ali envolvendo o Cordyceps e outras coisas específicas é baseado numa certa realidade. Ele traz uma linha real. Ele trabalha em cima da realidade. Então agora não dá pra você me dizer, ah, mas é só uma ficção. Pô, peraí. Tudo ali segue uma linha realista. Então isso, na verdade, é só uma incoerência mesmo que existe na base desse roteiro. Mas é o que eu falei. O Neil Druckmann assumiu o papel de eu sei o que eu faço e eu faço o que eu quero. O Druckmann é chato, tá? Desde que... agora, com esse vídeo, melhor ainda. Mas desde a segunda temporada da série do The Last of Us, muito chatinho, muito fresco, tá ligado? E agora com essas afirmações de Cross, no qual gosto muito. Falar isso do Fênix, que é uma pessoa que eu gosto também. Pô, sacanagem, né? Vendo e aí esse vídeo, pô. Um estúdio milhões de dólares. E esse cabelo, mano, que cabelo feio da bexiga. É a receita pra dar merda. E uma outra coisa muito importante que você precisa saber, e essa daqui mata qualquer dúvida sobre esse doutor, sobre esse NPC, é que a primeira versão do roteiro de The Last of Us 2 nem considerava esse personagem. Inclusive, na primeira versão, você vê que eles não tinham pretensão nenhuma. Nem sequer pra continuar a história de The Last of Us, que deveria ter acabado ali. Porém, mesmo pensando em uma sequência, a primeira versão do roteiro nem considerava esse doutor. Na parte 2 é dito que não, ele era o único capaz de achar a cura, mas a real é que tudo isso foi construído, toda essa paranoia, todo esse universo foi construído em cima desse doutor pra justificar uma conexão entre a primeira história e a segunda. Sim. Simplesmente por quê? Simplesmente porque ele queria, aquela ideia de que uma jovem, no caso a Abby, juraria vingança contra Joel e Tommy por ter matado seu grupo. A premissa era essa, e por algum motivo ele ficou fissurado nessa ideia. Tinha que ser isso, e como ele era basicamente o único, a única mente pensante pra criar aquele roteiro, já que todo mundo tinha saído, não, eu quero essa ideia, vai ser isso aqui, não importa. Então ele precisou fazer todo um malabarismo pra linkar as duas histórias, usando aquele médico que antes era só um NPC, pra contextualizar o final do jogo e pesar a consciência do jogador. Agora, na próxima sequência, se tornaria o pai dessa jovem, no caso a Abby, pra criar esse link, essa conexão entre as duas histórias. É um roteiro formado em cima de... Vergonhoso, hein, Neil Druckmann? De retcons, e se o Bruce estivesse lá, ou até mesmo a Amy Hennigan. Porque, por exemplo, no meu eu matei os 3 ali. Como é que eles iam saber que era eu? Eu tenho quase certeza que o rumo dessa história seria muito diferente. E quer saber? Muito mais coerente também. Muito fácil eu criar uma falsa importância só adicionando uma linha no próximo roteiro. E isso foi o que o Neil Druckmann fez. Pô, isso daqui não tá fazendo sentido. Como que eu arrumo isso? Ah, vou colocar uma desculpa aqui no meio. E é isso. Então, quando ele contratou uma segunda roteirista pra fazer parte ali do time pra apoio, eles chegaram nessa ideia de conectar o doutor sendo o pai da Abby, que foi morto pelo Joel e causou tudo isso. Só que uma grande paranoia. Como eu expliquei aqui pra vocês, essa situação que se criou com a morte desse doutor é totalmente irracional. É totalmente ilógica. Não só por toda essa questão da vingança,
vingança, mas também, se a gente pensar de uma forma lógica aqui, como eu já deixei uma anotação aqui no vídeo, nem o próprio doutor afirma que ele é o único capaz de criar cura. Além disso, ele deixa anotações depois que ele morreu. Existe a gravação do áudio explicando exatamente o quadro da Ellie, e qualquer pessoa, e não, ele não era a única pessoa no mundo que tinha conhecimento científico, qualquer pessoa que tivesse um conhecimento ali mediano... É tipo, o cara matou o Einstein, tá ligado? É nesse nível que o Neil Druckmann colocou aquele doutorzinho NPC. Ai, Neil Em Druckmann. biomedicina, seja um biomédico, um biólogo ou qualquer pessoa que lide com essa questão de vírus, bactéria, criação de vacina e etc., poderia pegar essas anotações e entender facilmente o que ele precisaria fazer. Então essa de que ele seria o único capaz de criar cura é uma importância muito falsa que foi dada pra esse médico. vaga. Isso não existe, Muito tá? Não simples. existe essa de que só uma pessoa pode criar vacina. Não, isso daí não existe. E também é É, ó, não vou falar nada. impossível Não. que esse médico Vou ser seja cancelado. o único naquele mundo, naquela região. E nem precisa ser um médico, um cara que tem conhecimento ali em biomedicina, trabalhou brevemente com cirurgias e tudo mais, vai saber ali o que tem que fazer. E aí, ao invés de ter todo esse rolo, toda essa vingança, sabe o que poderia acontecer? De uma forma mais coerente? Seria esse grupo se juntar pra achar um outro doutor. É claro que isso ia demorar anos, e quando eles finalmente Exatamente. encontrassem essa pessoa, e eu falei doutor, mas não precisa ser um doutor exatamente, alguém com conhecimento nessa área, já serve, eles poderiam chegar na Ellie já adulta, depois, já que ela não tá mais nas amarras do Joel, ir até Jackson, bater na porta e falar, ó, eu preciso falar com a Ellie porque a gente tem um assunto aqui muito importante pra tratar com ela, e é sobre a cura, é sobre a vacina. Com certeza iam chamar a Ellie, eles iam conversar, a Ellie ia aceitar e iria com eles. Ah, mas o Joel já fez a cagada lá atrás, ele matou o pai da Abby e tudo mais. Pô, eu sei, isso daí realmente é complicado. Mas sabe o que poderia acontecer? Eles iam pegar a Abby e falar, olha, minha querida, tá, ele matou teu pai, a gente sabe, mas ele ia perder a filha dele, né, suposta filha dele. Então agora que a Ellie aceitou e ela vai se submeter ao procedimento pra gente tentar criar cura, porque também não era certeza, vamos deixar esse Joel pra lá, tá? Porque ele também vai perder alguém, você perdeu alguém, perdeu seu Tá pai, ligado? tudo O bem, Joel já ele que tá perdeu errado alguém. na nossa perspectiva, porque você é nossa amiga e a gente sabe o quanto você sofreu, mas ó, vamos dar uma colher de chá aqui, vamos ficar kits aqui, pelo menos a gente vai ter a cura, vai salvar o mundo, Vamos ser chegar amigos. nesse acordo, beleza? Então assim, essa seria a resolução mais coerente aqui, pelo menos na minha visão. Eu sei, é uma ficção e tudo mais, eu sei, Gostei, mas mano. eu só quero que você veja o quão forçado essa história é pra ter toda essa vingança, toda essa importância em volta do médico, que não necessariamente deveria ser desse jeito. Ele teve que forçar ao máximo toda a história, todo o roteiro, toda a narrativa pra criar um gancho artificial, e através desse único gancho ele construiu todo esse universo, aproveitou, né, pra entupir um monte de crítica social e ideológica que ele tem perante o mundo, matou o principal personagem da porra toda, que era o Joel. A Ellie perdeu os dedos, ficou sozinha sem ninguém, pra passar uma mensagem que o próprio Seu Madruga já tinha passado há muitos anos atrás. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Que então assim, isso, aí tecnicamente você ele é perfeito, falou, hein? ele é incrível, porque os desenvolvedores da Naughty Dog são excelentes, mas quem tá por trás, bom, é um cara que escreve bem, como eu já falei aqui, porém se perdeu completamente quando ele quer forçar com que as pessoas vejam o mundo da forma que ele vê. Nem O que isso que não é puxe legal, né, mano? Vamos concordar. Eu tenho a minha visão de mundo, ele tem a dele, o Lufalo tem a dele. E você não tem que enfiar a goela abaixo, mano. A época, graças a Deus, isso está acabando. Essa cultura woke, essas paradas aí. tá estragar ligado? a franquia que milhões de pessoas amavam. Eu acho muito complicado um roteirista que escreve pra ele, ao invés do cara escrever para a obra. Exatamente isso. Ele tá escrevendo o jogo pra ele, mano. Não tá escrevendo, tipo, pra ser uma obra atemporal, uma obra que todo mundo vai jogar, independente de, direita, esquerda, enfim. Ele tá escrevendo pra ele. Triste. Para aquele universo daquela obra, você entendeu? Quando o escritor de The Witcher foi escrever The Witcher, ele pensou naquela obra, ele não pensou nele, sacou? E eu acho que o problema do Neil Entendi. Druckmann é colocar sempre intrinsecamente a visão de mundo dele e ignorar o resto. E isso, sinceramente, é um problema. A gente Suado, viu a hein? série, como que ficou, foi ridicularizada por todo mundo, foi dirigida pelo próprio Neil Druckmann, e agora vai vir esse projeto aí. Cara, eu vou ser sincero, é que gráfico e gameplay me ganha. Mas a história vai ser esquisita. E o cenário também, Galáxia, me interessa. Chamado Intergalactic, o Profeta Herege, e eu fico profundamente com o pé Eu não lembrava disso aqui, tá? Eu só lembrava disso. Agora, o Profeta... Meu Deus. atrás com essa obra aí. Meu Deus, só por esse nome já dá medo de pensar o que Já dá medo, agora me deu medo.
que vai vir por aí. E pro Neil Druckmann é meio que dane-se, o ego do cara é tão imenso que ele nem se preocupa com isso. Crítica de fã? Tá zoando, né? Porém o bolso da Sony fala mais alto, tá? E se eu fosse ele, olha, eu aproveitava bem esse momento porque talvez ele seja o último. Caraca. Ótimo vídeo, hein, Lo-Fi Low? Tamo junto.